Oi pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e no vídeo de hoje a gente vai iniciar com a programação de aniversário aqui do canal, também com com a programação para tirar as teias de aranha, que faz tempo que a gente não tem vídeo por aqui, mas mês de agosto promete ser aí um mês com bastante conteúdo por aqui, pelo menos eu espero. Então vamos começar falando sobre as minhas últimas leituras. Tem alguns livros que eu li, faz tempo que eu não gravo aqui, então eu queria mostrar 3 romances super legais que eu li nos últimos meses, aí no último mês eu acho, que são lançamentos desse ano. Não sei se todos são lançamentos, mas 2 de certeza que é. Eu tava muito ansiosa pra fazer a leitura desses livros e eu vou reunir eles aqui em um vídeo só. Vou falar mais por cima e depois talvez a gente possa fazer resenhas separadas de cada um, falando com mais detalhes. Então eu vou começar com o primeiro que eu li, que é o lançamento da Emily Henry desse ano. Esta capa belíssima, maravilhosa. Nós estamos estreando um microfone novo. Comentem aí se agora o áudio melhorou um pouco. Esse aqui é o lançamento, então, da Emily Henry, Uma Vida e Tanto, nessa capa laranja, super bonita, que também é um padrão, né, das edições dela por aqui, essas capas bem coloridas e marcantes. E eu me apeguei demais nesse livro, como eu gostei dessa leitura, como foi, assim, avassaladora. Eu li muito rápido, mas porque eu não queria parar de ler. E aí a hora que acabou eu me arrependi um pouco. Eu fiquei tipo, eu podia ter cozinhado um pouco mais, assim, pra curtir um pouco mais, porque você fica se sentindo assim, tipo, acabou, não tenho mais nada pra fazer. Então, porque é uma leitura muito gostosa. Eu comprei ele na pré-venda com os brindes, tá aqui dentro do livro. Veio adesivos, deu até uma amassadinha que eu deixei aqui dentro. E um marca-páginas muito fofo. E a eco bag também, né? Veio uma eco bag. Veio 2 marca-páginas. Veio uma eco bag super legal, que eu já usei, reusei, já lavei, tá por aí. Eu amo as eco bags que vêm brindes de pré-venda, porque eu uso muito. Saio catando minhas tralhas, colocando dentro. E aí, nesse livro aqui, a Emily Henry vai falar mais uma vez sobre o mundo da escrita, quando eu pensei que Louco por Livros seria meu favorito nesse sentido. Ela me manda Uma Vida e Tanto, que me fez repensar aí a minha ordem de favoritos dos livros dela, que é até um vídeo que eu pretendo gravar. E eu tenho que pensar primeiro o que eu vou falar. Porque nesse livro ela trouxe muita coisa bacana, escrita de uma forma muito legal. Aqui a gente tem 2 personagens que trabalham com a escrita. O mocinho do livro, gente, eu tenho o dom de esquecer o nome das pessoas. O Hayden, ele é um escritor já mais consolidado. Ele escreveu uma biografia de eu não lembro agora se é um cantor, mas era uma personalidade muito famosa. E aí ele ganhou prêmios, ele ganhou reconhecimento, então ele já tá assim num patamar bem avançado, como um escritor muito bem reconhecido. E a mocinha do livro é a Alice. A Alice, ela é jornalista, mas ela tem esse sonho também de escrever, de crescer ali na profissão. E ela gosta muito de uma artista em específico, que é uma conexão que ela tinha com o pai dela, e ela gostava muito desse cantor. É muito interessante, né, a gente vê durante a construção do livro como que é o relacionamento da Alice com a família dela e como que ela já conhecia essas personalidades famosas que eles vão tratar aqui no livro. Porque a Alice e o Hayden, eles são chamados para escrever a biografia de uma grande personalidade famosa que faz anos que está reclusa. Ela está muito reclusa, ninguém sabe dela, ninguém sabia nem aonde ela morava. E aí eles são convidados, né, para escrever a biografia dela. Mas na verdade só um deles vai escrever essa biografia. Eu não quero falar spoilers, mas pra mim isso tudo é
a sinopse. E aí eles vão ficar hospedados nessa pequena ilha, muito próxima da família da Alice ali, e eles vão ter um tempo para montar um projeto ali sobre a biografia, para que essa mulher super famosa consiga decidir quem vai ser o autor da sua biografia. É como se eles fossem escrever assim, tipo uma introdução, e aí a partir disso ela fosse decidir quem que vai escrever. Só que é claro, né, a gente tá falando de um livro de romance da Emily Henry. Esses dois escritores vão se cruzar a todo momento, eles vão ali começar a ter interações, vão desenvolver o relacionamento, e tem muita coisa que a personalidade famosa é a Margaret Evers. Ela é como se fosse tipo uma socialite, mas não uma socialite. Tipo isso, eu não sei explicar direito sem falar muita coisa. E aí vão se conhecendo melhor, eles vão tendo interações e eles vão também pegando ali, pescando que essa mulher ela não tá falando tudo. Tem algum segredo escondido, tem alguma coisa ali que vai virar, né, vai vir a ser o plot twist da história. Então, eu amei demais esse livro. Deixa eu arrumar um espacinho pra pôr ele aqui. E eu acabei dando 5 estrelas pra ele favorito. Uma das leituras que eu mais gostei desse ano. E o próximo livro, eu já não sei qual foi o que eu li em ordem, mas vou falar então do da Nora Roberts, que não é lançamento desse ano. É que ele não estava aqui comigo, eu acabei emprestando antes de ler, porque na época eu não ia ler. E aí ele chegou agora, então ele é lançamento na minha mão agora, porque eu comprei faz um tempinho e demorei a ler. Que é O Refúgio em Black Hills, com essa capa belíssima também, bem a vibe da Nora Roberts mesmo, esse tipo de capa. É um romance gordinho, no estilo que a Nora Roberts gosta de escrever e no estilo que eu gosto de ler as coisas da Nora Roberts. Eu li esse livro e eu fiquei pensando, é disso que eu gosto quando eu leio Nora Roberts. É exatamente assim que eu gosto da história. Ai, obrigado, senhor. Então, eu tava muito carente de um livro da Nora Roberts nesse estilo. Aqui a gente vai conhecer a história de dois amigos de infância, que é a Liu e o Ku. A Liu, ela mora lá na Dakota do Sul, numa fazenda. Os pais dela são fazendeiros mesmo, criam gado, fazendeiro raiz. E o Ku, ele mora em Nova York, ele é um menino da cidade. E de repente ele vai passar as férias sem ele querer. Ele vai ser mandado pelos pais para passar as férias de verão com os avós, que são os vizinhos da Liu, lá na Dakota do Sul. E tá chovendo. Queria. Bom, eu espero que o áudio não seja prejudicado pela chuva. O Coop e a Liu acabam criando essa amizade de infância por conta desse período de férias que ele passa lá. Ele acaba vindo mais algumas vezes durante a infância ali, a juventude. Ele cria, né, esses laços que ele não tinha até ali os 12 anos com os avós e com os amigos ali dos avós, né, a família da Liu, que são os vizinhos dele. E assim, né, aquela amizade de infância vai se tornando um romance de adolescentes. Acontece alguns problemas, eles acabam se separando ali na adolescência. Então a gente tem nesse aqui um romance com segundas chances, com reencontros, e é muito interessante. Aqui, ó, saca bem a capa desse livro? Ele tem aí esse puma, porque a Liu, ela cria uma conexão muito grande com os animais selvagens, ela estuda para isso, e ela cria um centro de proteção à vida selvagem, onde ela mora, lá na Dakota do Sul. E aí, nesse lugar, ela resgata animais, ela protege os animais, ela ensina. Então, ela passa a vida dela toda estudando para isso. O Coop, ele acaba tendo uma outra vida lá em Nova York, ele se torna policial, então ele tem uma vida diferente da dela. E em um certo ponto da vida adulta deles, eles acabam se reencontrando, porque o Coop precisa voltar para a casa dos pais, dos avós, né, dos avós, para cuidar deles. Aconteceu ali um acidente com o avô dele, ele precisa vir para cuidar e acaba reencontrando a Liu, que eles já são adultos, ela tem ali já o seu centro de proteção à vida selvagem, tá com a vida toda diferente do que eles estavam quando eles eram jovens, adolescentes, e eles acabam se E no meio disso tudo, começa a acontecer alguns assassinatos, umas pessoas aparecem mortos nas trilhas,
e eles vão ter que investigar o que está acontecendo, quem que está fazendo isso, e ao mesmo tempo descobrir ali que na verdade essa pessoa está querendo atacar, né, a Liu ali. Então eles precisam descobrir um jeito de deter essa pessoa. É bem no estilo da Nora Roberts, um romance com mistério, com assim, mistério, né, investigação sobre algum assassinato, algum vilão ali que quer atrapalhar a vida do casal, e muito romance. E aí o último livro que eu li, desses aqui que eu vou mostrar pra vocês, é o lançamento da Ali Hazelwood. Eu estava extremamente ansiosa para a leitura desse livro, vocês não têm noção. Quando eu li Não é Amor, que é o livro da onde dá origem a esses personagens aqui, eu fiquei com a pulga atrás da orelha pensando, a gente não vai ter uma história sobre a irmã dele? Como assim a gente não vai ter uma história sobre ela? E aí me vem a Ali Hazelwood com esses anúncios maravilhosos de continuações ali, que não são bem, né, continuações, mas de histórias sobre personagens que já apareceram em alguns livros. E eu fiquei muito feliz. Esse aqui, gente, eu sempre esqueço o título, que é gigante, né? Um amor problemático de verão, nesta capa divina, muito divina, nessas cores maravilhosas, essa combinação de verde água com rosinha é o que eu mais gosto. A gente tem então o romance. Eu não lembro o nome do irmão dela no outro livro. Bom, a gente tem então aqui a irmã mais nova do personagem principal de Não é Amor, da Ali Hazelwood, que é a Maya, muito mais nova, que são 15 anos mais nova que ele. Ela é bem mais nova. E lá em Não é Amor a gente descobre que os pais deles morreram cedo, ele ficou responsável por ela. Eles tinham um relacionamento um pouco complicado, e aí foi melhorando, e agora eles são irmãos best friends. E aí aqui nesse livro, todo mundo, né, os amigos, toda a troupe, eles vão se reunir num lugarzinho na Itália pro casamento, né, dos personagens que eu não lembro o nome, que são os personagens principais do livro de Não é Amor. Eu esqueço o nome deles e não tá falando aqui, muito obrigada. E aí a Maya vai ter que se encontrar ali e voltar a ver o melhor amigo do irmão dela, que ela tem um crush ali nele, uma coisa, sabe? Eles tiveram nos últimos meses, que a gente vai descobrindo aos poucos na história o que aconteceu. E essa vai ser a primeira vez que eles vão se ver depois desse desentendimento. E a Maya, ela tem ali um crush meio forte pelo Connor. Só que tem um pequeno empecilho, né? O Connor, ele acha assim um pouco difícil essa situação porque ela tem 23 anos e ele tem 38. Então a Ali Hazelwood trouxe um romance de age gap. E aí a gente vai ver essa história ali se desenvolver em poucos dias nessa semana pré-casamento, nesse lugar super paradisíaco aí da Itália, com vários amigos, com várias coisas acontecendo, com um monte de gente tendo uma intoxicação alimentar. E ao mesmo tempo, a autora ela vai voltando para o passado para contar ali alguns fragmentos do que aconteceu entre o Connor e a Maya há algum tempo atrás, quando ela estava estudando ainda lá na Escócia, e de como que eles se aproximaram, como que eles criaram esse laço, essa amizade, e o que aconteceu há alguns poucos meses atrás que fizeram com que eles se distanciassem, parassem de conversar. E aí a gente vai acompanhar esse romance se desenvolvendo ali no passado e no presente. E a gente vai ver também o que vai acontecer, porque pra ele é muito impossível e pra ela é tipo, meu Deus, eu sou muito apaixonada. E é muito legal. Eu gostei bastante. Tem algumas ressalvas, tem algumas coisas que eu acho que daria pra ter feito diferente ou então ter explicado melhor. Mesmo assim, é tipo um fanservice, sabe? Tipo um livro assim que, o pessoal gostou dos personagens, vou escrever um livro pra o pessoal ficar satisfeito. Funciona muito bem assim, se você não pensar muito nos detalhes. Mas eu gostei demais. Então, esses foram os 3 livros que eu li de romance. Eu gostei demais desses livros, porque, querendo ou não, eu gosto de tentar ler alguma coisa diferente, mas querendo ou não, romance é o que eu gosto mais.
Então, eu tô, assim, muito satisfeita com essas leituras. E, ultimamente, eu não ando conseguindo ler tanto. Não só gravar livros, mas também gravar vídeos. Mas também ler não anda rolando tanto como eu gostaria. Então, eu tento pensar nas leituras mais assertivas possíveis. E aqui deu muito certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de comentar, curtir e se inscrever no canal para ficar de olho nesse mês de agosto. E comentem aqui se vocês leram alguns desses livros, algum desses lançamentos, se vocês também gostaram ou não, né? Contem a opinião de vocês aqui, tá? Até o próximo vídeo, pessoal.